Olá, hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade condominial, né? Que é uma sustentabilidade já pensando nas questões voltadas para o condomínio, né? Regularizações, práticas, né? Que são fundamentais e que tem como objetivo compreender conceitos, né? De sustentabilidade aplicada ao condomínio, né? Porque tem que ter essas práticas, né? Porque está se tratando de uma questão de solos, muitas vezes perto de reservas, né? E tem que ter todo esse engajamento, até mesmo para identificar, né, estratégias de gestão de água, energia, né, resíduos e esgoto, enfim. Todas essas questões que regem, né, a questão da sustentabilidade, principalmente dentro de um condomínio. Assim também promover o engajamento da educação ambiental, que é algo muito importante, seja ela, né, rotineira ali, ou uma educação ambiental mais crítica, né, mas para condomínio é algo mais palpável, algo do dia a dia ali, as atitudes, né, as atitudes também dos 3 R's, dos 5 R's, reutilizar, reduzir, né, então, assim, sempre reformular, né, e acabar também promovendo o engajamento, para melhorias, né, voltadas a essa educação ambiental. Assim também analisar, né, identificadores e boas práticas que podem ser oferecidas, assim, não só da parte dos funcionários ao condomínio, mas da parte em si dos que estão ali gerenciando, morando, né, que regem o condomínio, e até mesmo os próprios síndicos que acabam sendo moradores, né, dali, tá fazendo, colocando, implementando boas práticas dentro desse condomínio é essencial. Porque traz benefícios como a economia, né? É o que quando a gente fala de muita população, né? Para trabalhar com muita população, você pega amostras, pequenos gastos que tiveram, você vai ter o benefício ali de economia, questão da valorização, né? Vai acabar enchendo os olhos, as pessoas vão querer acabar estando ali dentro também, naquele convívio, né, pessoas que estão colocando os seus imóveis para ser alugados, ou pessoas que estão até mesmo vendendo por qualquer outro motivo de vou ter que me deslocar para outra região geográfica, quero vender, acaba assim atraindo a valorização, essa questão, né, de boas práticas, né, da sustentabilidade, de compreender e colocar o conceito assim, sendo demonstrado ao dia a dia, né? E também a preservação do meio ambiente, a preservação do ambiental, né? Porque quando a gente fala de condomínio, tem a parte da questão de reflorestamento ali, né? Tem a parte da questão da natureza, né? Junto com o condomínio, porque o condomínio em si não é só concreto, não é só paredes, né? Tem a questão do meio ambiente ali, né? Do verde, porque precisa disso, né? Até mesmo tratando da sustentabilidade em si dentro de um condomínio. O conceito de sustentabilidade, qual é? É o uso consciente dos recursos naturais. Se eu tenho um recurso natural, nada melhor do que eu ter uma consciência sobre ele, porque nada é infinito, tudo é finito, né? Tudo tem um limite e tudo depende de uma boa prática, de um bom condicionamento para que seja valorizado, para que seja economizado, para que seja assim utilizado, né, de alguma forma, e assim mantendo um equilíbrio entre as necessidades atuais que estão se passando naquele momento e a preservação futura, porque assim, se eu gasto muito hoje, o amanhã eu já não sei como vai ser, né? Se eu tenho ali a questão de um vazamento, um escoamento ali, um desgaste, seja assim, na parede, né, ou alguma coisa no solo, eu tenho que fazer algo, boas práticas para que aquilo não aconteça, porque de alguma forma eu vou gastar dinheiro para arrumar. Por exemplo, faltou água no condomínio. Por que faltou água no condomínio? Porque não está tendo essa questão, essa consciência de economia, ou está tendo algum vazamento que pode acontecer. Então, tudo isso é um conceito, né, de sustentabilidade, assim como a aplicação ao condomínio. Então, assim, a água, ela pode ser reutilizada, né? A energia, ela pode ser ali reduzida um pouquinho, né? Essa questão do dia a dia dentro de um condomínio, muitas pessoas
tem que trabalhar, tem que se deslocar, muitas saem de manhã cedinho, voltam ao final do dia. Então, assim, tem essa questão, esse gap aí de energia, muitos condomínios já utilizam aí, podem, né, estar utilizando, não sei, assim, da questão da placa solar, energia, né, renovável ali, né, limpa todo dia, energia boa. Então, assim, acredito que investimento nisso seria interessante também. Resíduos, né, ter a questão do cuidado em gerenciar os resíduos, né, não despejar óleo dentro das pias, porque esse óleo ele cai, né, então gera muito resíduo, acaba não tendo aquela destinação certa, né. Mobilidade, né, questão da mobilidade urbana e tudo mais, as áreas verdes, né, então tratar as questões das áreas verdes, se você tem um condomínio mais amplo, né, é muito interessante, tem alguns condomínios aqui de alto padrão, né, em Cuiabá, que eles acabam tendo a questão do reflorestamento, a questão de lagos, a questão de vários cultivos da área, dos recursos naturais. Então, assim, tudo depende do conceito de sustentabilidade que está vinculado dentro daquele meu condomínio, né? Seja ele pequeno ou de grande porte, né? Com isso, existem benefícios, né, que dentro da sustentabilidade consegue gerenciar o condomínio. É a questão da redução de custos operacionais, né? Você tem aí um custo elevado sendo remanejado, né, através das questões operacionais. A valorização do imóvel também, que é algo que eu falei, por exemplo, se você tem um condomínio bem visado nessas questões burocráticas, voltadas ao meio ambiente, né, boas práticas, bom manejo, tudo que você faz o hoje, pensando no futuro, tem esse valor para o imóvel, um valor para o condomínio, um valor para ele ser vendido, né? Diante disso, dá-se a melhoria da qualidade de vida dentro desse condomínio. As pessoas começam a viver melhor, né? Tem boas harmonias ali, tem a questão da valorização, né? Quando você valoriza algo, que você investe dinheiro e você tem um retorno bom, você tem uma qualidade de vida melhor. Tudo aquilo que é de valor para você é bom, né? Acaba que você também tem a consciência ambiental, você começa a pensar em boas práticas, você começa uma coisinha ligando a outra. Se você se liga em, vou reutilizar o óleo que eu usei, vou destinar num galãozinho ali, vou separar o lixo orgânico do lixo seco, né, que muitas vezes jornal, vidro, papel, plástico, tudo isso também são questões de boas práticas, né. Muitas vezes a gente não para pensar, mas isso são boas práticas. Conduzir o condomínio, o espaço verde do condomínio de forma harmoniosa, para que todos possam usar. Ter o reflorestamento também assíduo ali, também é bem interessante, pode ser uma boa prática, e colocando as crianças também para ter esses projetos vinculados dentro do condomínio também é bem interessante, é bem legal. Tudo isso voltado para a educação ambiental. Então, assim, a educação ambiental, ela não tem idade, não tem hora, não tem lugar. Ela acaba que pode acontecer, né, assim que é plantada uma sementinha, né? Quando eu falo assim, analogicamente falando, assim que é plantada uma ideia, ela vai crescendo, né? Então, isso tudo é muito interessante em se fazer e gerenciar, né? E ter essa questão da consciência ambiental. Gestão de energia. Tem a questão do monitoramento do consumo, né? A questão dos operacionais ali, que gerenciam tudo isso, vai ver quanto que está ali, mais ou menos, o gasto, né? Então, tem toda essa questão do gerenciamento, da gestão mesmo. A iluminação eficiente, podendo ser a LED, né, que é mais utilizada, equipamentos e eletrodomésticos eficientes, né? Sistema de energia renovável, solar, que é o que eu falei das placas solares, podendo investir, né? Práticas conscientes de uso. Então, tudo isso é uma gestão de gerenciar a energia, para que aquela energia seja, assim, sustentável, seja uma ideia de boas práticas, né? Que tenha boas práticas para que aquela ideia seja gerenciada, né? Assim, entra a gestão de recursos hídricos também, né? Que é a questão da água, onde você monitora todo o consumo e manutenção preventiva. Por exemplo, se você tiver a questão de
Reutilização da água. Eu pego lá a água da chuva, tenho um depósito ali para ela ficar parada, aí ela vai decantar, ela vai ser tratada, vai ser filtrada, flocurada, vai tirar todas as impurezas, depois passa para uma outra, um outro tratamento, né? Tem toda a questão da cloração ali, tudo para tirar os dejetos, né? Não só físicos, mas químicos e biológicos, né? Patológicos. Então, tudo isso é muito interessante. Você pegar de boas práticas, colocar uma ideia, essa ideia ela é plantada, ela começa a nascer de pouquinho em pouquinho. Então, assim, ter essa questão de essa gestão desses recursos são muito interessantes, principalmente se o condomínio for algo grande, se tiver espaço para fazer. Então, acaba que todos têm esse envolvimento, né? Até mesmo os pequenos, as crianças começam a ter aquilo como exemplo, acaba tendo realmente a questão da sustentabilidade dentro do condomínio, não só do condomínio, mas assim, como um todo. Você começa a ter uma consciência ambiental, porque a consciência ambiental, você pode ter ela dentro de casa, fora de casa, assim, a partir do momento que ela é plantada, você tem, né? Essa consciência ambiental. Com isso, você tem a captação de água da chuva, né? Que é um dos recursos que é muito bem utilizados, né? Para redução de desperdício e economia de água, né? Onde muitas vezes você está ali, né? Desperdiçando, você pode estar, né? Captando essa água da chuva, que é algo, né? Algo natural que temos, né? E aí tá tratando ela para utilizar para lavar uma área externa do condomínio, para utilizar para regar as plantas e assim sucessivamente para fazer todos os outros serviços ao longo do dia, né? Para limpar o condomínio, a ala interna, né? Que são a parte dos blocos e tudo mais. A conscientização dos moradores também é muito interessante, porque assim, não adianta você só ter uma boa ideia, se você não tem essa prática, esse hábito de cultivar essa atitude. Porque assim, é muito interessante, você tem a ideia, e também não depende só de você, você tem que ter uma equipe, você tem que saber dar a gestão, gerenciar, né? Você gerencia aquela ideia através de um bom direcionamento, não só se tratando da gestão dos recursos hídricos, assim como da gestão de energia, mas também a gestão dos resíduos sólidos, que é algo também que impacta muito o meio ambiente e é um dos principais fatores dentro do condomínio, que é onde você tem a classificação e coleta seletiva. Dentro do condomínio, você tem os lixinhos espalhados, muitas vezes você tem de várias cores, o verde, o amarelo, o azul, né? Laranja, enfim, tem vários. Aí tem os lixo bem grandões, assim, né? Que fica ali na parte da ala do lixo, que é realmente destinado para todos os lixos. Aí tem a questão da redução de resíduos e logísticas de reserva também. Alguns condomínios têm, porque aí tem a tubulação de energia, a tubulação de água, a tubulação de esgoto. Então, todos são destinados para uma tubulação. Tudo certinho, tudo um separado do outro, né? Para que possível haver um tratamento, haverá um tratamento. Então, assim, tudo bem organizado. E com isso gera a educação ambiental para os moradores, porque a educação ambiental, você traz a teoria, mas, de certa forma, dentro de um condomínio, dentro de algo onde tem muitas pessoas, né, você começa a gerenciar, você começa a colocar em prática, né? E com todas essas questões de classificar, né, a coleta seletiva, a questão da redução dos resíduos sólidos, em parte, assim, né, colocando reservado, você consegue gerenciar a educação ambiental para os moradores, você consegue falar da educação ambiental através de atitudes, né? Com isso, as áreas verdes e paisagismo, que é onde se destaca muito, onde você consegue visualizar e ter será que aqui tem uma consciência ambiental, né? Será que aqui eles trabalham com isso? Você consegue ver. Então, dentro dessas áreas verdes e do paisagismo, você consegue ver o planejamento de áreas verdes e hortas comunitárias, que é algo que, assim, não sei se em todos tem, mas poderia ter? Poderia. Tudo depende do espaço, da demanda, de quem se interessa. É muito interessante, né? Se tivesse. A irrigação eficiente, né? Da onde você consegue ter aquela reserva de água que você vai reutilizar da água da chuva, você consegue, né, irrigar as plantas, né? Fazer algo mais eficiente com aquele recurso que você recolheu, que você reutilizou, né? Aproveitou.
Compostagem e aproveitamento de resíduos também é bem interessante, compostagem orgânica, né? Você tem ali todos os dejetos orgânicos não utilizados por você, né? De alimentos, sejam folhas, sejam folhas que caem nas árvores que tem ao redor, frutos, seja alimentos, enfim. Então, tudo isso você também poderia gerenciar ali uma boa prática na questão da compostagem e aproveitamento de resíduos, né? Com isso, traria benefício à biodiversidade e ao bem-estar dos animais em volta. Muitas vezes tem condomínios que têm essa questão do chamamento dos animais de pequeno porte, né, em volta, porque tratam-se de estar vinculados perto de áreas verdes e precisam estar preservados, né, e dando assim benefícios à biodiversidade e ao bem-estar como um todo. Ou seja, com isso tudo, você acaba tendo benefício a si próprio, né? Quanto mais árvore, quanto mais refloramento, mais você tem a questão da classificação ali dos oxigênios, né? A questão questão das trocas, né? Do oxigênio com as plantas e os animais. Então, tudo isso traz uma harmonia para a sua vida, né? Um bem-estar humano também. O transporte sustentável é algo que incentiva, né, o uso de bicicletas, né? Tem muitos condomínios de casas, apartamentos, que têm os próprios bicicletários, né? Que traz todo esse incentivo também do transporte sem precisar fazer a troca de CO2, né? E assim transformar, poluir o meio ambiente, o ar atmosférico, né? O transporte público e compartilhado, que é algo assim que muitas capitais têm uma certa infraestrutura que ainda deixa um pouco a desejar, mas que é algo que também é um dos mais procurados, né? A carona solidária em veículos elétricos, né? Benefícios que trazem toda essa questão de transporte público é menos poluição e menor trânsito, né? Então, assim, acaba que você adquire menos, né, desgaste à saúde e acaba também influenciando muito no trânsito. Com isso, existe legislação e normas ambientais que regem, né, as chamadas leis federais, estaduais e municipais, né, que trazem, asseguram todas essas normas, essas questões, né, as normas técnicas e certificações verdes, que é importantíssimo, com benefícios de conformidade legal e boas práticas, né? Dentro dos condomínios, todos têm questão de normas, de regras, de técnicas, né? Até mesmo para ter uma questão ambiental mais dinâmica, né? E assim, mais suscetível a boas práticas. Compras sustentáveis, produtos ecológicos, né? E fornecedores responsáveis. Assim como também adquirir materiais de baixo impacto ambiental. Claro que vai ser um pouquinho mais caro em alguns momentos, porque tudo que é mais ecológico, que é mais renovável, que é mais sustentável, gera um pouquinho mais de trabalho, então acaba que o valor, né, destinado acaba sendo um pouquinho mais, assim, recurso pede mais, né? Então, planejamento de compras e a conscientização. Então, a questão do planejar é muito importante, né? Na hora de você fazer um bolo, planejamento é importante. Você precisa ter ali 3 ovos, uma certa quantidade ali de óleo ou da manteiga, se você for adquirir, usar de uma outra gordura, né? Precisa ali ter as questões da mistura, né? Da farinha de trigo, o que você vai utilizar também do leite, o que você vai colocar como recheio no bolo, enfim. Assim também é nas compras sustentáveis, nas práticas sustentáveis. Então, tudo a questão do gerenciamento. O que eu vou fazer? Eu coletei água da chuva, mas o que eu vou fazer com ela? Vou deixar ela parada? Porque aí também não dá, porque se você deixar parada, cria outro foco, o foco da dengue, o foco de outros insetos, né? Acaba chamando coisas assim que trazem malefícios, né? Então, assim, tudo tem que ter bem arquitetadinho, né? Você precisa estar bem gerenciado ali no que você vai estar fazendo, né? Para não ter tanto impacto ambiental. A educação e engajamento é trazer as campanhas educativas, né? O chamamento entre oficinas e murais, né? Todo condomínio ali tem um muralzinho, você coloca ali, oficina de fazer
sabão, né? Muita gente faz a questão do sabão caseiro, a oficina de boas práticas na questão da compostagem, né? Compostagem orgânica. Incentiva a participação, monitoramento de ações, né, afirmativas, de boas práticas, agenciamento a questões sustentáveis, né? Isso tudo traz a questão do engajamento, da comunicação, do marketing, da valorização do condomínio, a cultura da sustentabilidade, porque tudo que é cultural acaba enraizando e é algo bom, né? A cultura é algo diferente, é um diferencial, né? De cada país, de cada cidade, de cada região, né? Então tudo isso é muito interessante. Indicadores de sustentabilidade é o consumo de água, energia e geração de resíduos. Isso tudo eu já falei anteriormente. Então, assim, os indicadores da sustentabilidade, eles gerenciam tudo isso, né? Tá gastando muita água, tá gastando muita energia, os resíduos, como que estão sendo despejados em lugares inadequados ou não, né? A engajamento em participação dos moradores, também é muito interessante, questão do síndico ali controlando, relatórios periódicos para tomadas de decisões futuras, né, como um todo, né, quando eu estou tratando de uma população, estou tratando do condomínio todo, pegar amostras de cada região ali, entendeu? Qual bloco gastou mais? E tudo mais. O que a gente teve de economia, assim, assado. Então, tudo é muito bem monitorado, assim, das chamadas assembleias, né, que existem dentro do condomínio, são as reuniões de condomínio, né? Boas práticas e estudos de casos, que também podem ser evidenciados dentro do engajamento e das práticas sustentáveis. Eficiência energética, que é o LED mais painéis solares, que podem ser implementados, né? Gasto de consumo menor. Gestão de água, torneiras econômicas e a captação da chuva, para a reutilização dessa água futuramente, pensando no futuro. Resíduos, a coleta seletiva e a compostagem, onde você faz a coleta seletiva de materiais secos e assim a compostagem da matéria orgânica molhada, né, que é a matéria úmida. Hortas comunitárias e áreas verdes, a questão do reflorestamento, que é muito interessante. Você pode criar projetos ali, colocar toda a comunidade para trabalhar, né? Mobilidade, a questão dos bicicletários, né? Ter o espaço para ter mais bicicletas dentro do condomínio. E a caronas solidárias, né? Que aí vai de pessoa para pessoa. E atividades e práticas que podem ser evidenciadas dentro dessas questões. Questão do levantamento de consumo no condomínio, o que foi utilizado, o que foi mais viabilizado, qual que é o recurso que mais impactou, que não impactou. A questão realmente da valorização dessas atitudes, entendeu? A criação do plano de ação sustentável, né? Você cria um plano para gerenciar, colocar ele em evidência, o que está melhorando, o que não está, o que eu posso fazer para melhorar essas questões sustentáveis, né? Essas ações, para que realmente aquele plano dê certo, né? Ele foi criado, mas eu preciso colocar na prática. Assim também as campanhas de conscientização, sempre colocar uma campanha ali no Dia Mundial da Água, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então tudo isso chamar as pessoas para essa importância, porque o nosso hoje é muito reflexo do amanhã, né? Então, o monitoramento de indicadores é essencial, seja ele hídrico, energético, residual, enfim, tudo é importante. Concluindo, a sustentabilidade condominial, ela tem a junção da economia mais a qualidade de vida e, assim, a preservação ambiental, né? Se você tem uma economia gerenciando a vida, você tem qualidade de vida, né? Melhor, você tem mais opções, mais alternativas e, assim, você preserva também. Você tem a questão da educação ambiental, questão da educação ambiental crítica, né? Com criticidade, né? Assim também pequenas mudanças geram grandes impactos, que é o que eu falei. O nosso hoje é muito reflexo do nosso amanhã. Se a gente está gastando demais hoje, amanhã já foi, vira um caos, né? Então tudo isso você tem que pensar. Assim também o engajamento de moradores é essencial para o sucesso da sua vida ali dentro do condomínio, da valorização desse condomínio, da viabilização, né? De projetos e campanhas que eles fazem. Então tudo isso para concluir as questões sustentáveis que regem o condomínio.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sou a professora Bruna. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!